Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou Iago Martins e você não está no meu escritório, você está em algum lugar entre Curitiba e Joinville, porque eu acabei de descer de um avião, certo? Estou indo falar num evento e descobri que o David Leonardo mandou o YouTube bloquear o vídeo que a gente postou comentando sobre ele ter me chamado de demoníaco e coisas assim. E isso é muito triste, certo? É muito triste porque ele acaba rebaixando aquilo que é a crítica teológica a uma mera guerra pessoal, certo? Eu não vou deixar o David Leonardo fazer isso, não vou baixar o nível, não vou cair, certo, na cilada de tentar criticá-lo pessoalmente, ou humilhá-lo pessoalmente, ou ficar fazendo ilações por causa dessa postura dele. A gente sabe que no mundo do YouTube isso vai contra o fair play do que a gente faz na plataforma, certo? A gente não derruba vídeos nossos que são upados em outros canais quando se constrói conteúdo em cima dele, né? Ainda que seja conteúdo que nos machuque, que nos ofenda ou o que quer que seja, certo? Isso é, sabe, isso não é, vou usar um termo que não é muito certo, mas isso não é nem democrático, certo? Mas tudo bem, ele tá em tese no direito dele, aí a cara dele aparecer no vídeo, ele pode mandar o YouTube tirar o vídeo, né? Mas, não é, a gente é tinhoso. Gente que é tinhoso. Aí a gente tá upando o vídeo novamente, colocando blur sobre a cara dele não aparece mais. Agora ele não pode mais fazer isso, certo, Deivinho? Muito feio, Deivinho, eu tenho que fazer isso, tá? Muito feio eu precisar fazer isso. Imaginei que eu não precisaria fazer isso, por isso não fiz, né? Feio demais eu precisar defender o vídeo desse tipo de atitude, certo? Um pouco baixa, tá? Um pouco baixa. Agora o que é que eu peço pra você, certo? 80 mil pessoas tinham assistido o vídeo já, e elas não vão desassistir, isso é maravilhoso, tá? Mas agora essas pessoas não vão assistir o vídeo de novo. Então o alcance desse vídeo agora que vai pro ar vai ser bem inferior ao alcance que seria o vídeo anterior, porque o YouTube interpreta que o vídeo deve ser recomendado na plataforma pelo número de pessoas que assistem aquele vídeo nas primeiras 24 horas. Então estou upando esse vídeo novamente e ele vai ter uma relevância muito menor. Então, por favor, você que assistiu o vídeo, envie novamente aí para os seus amigos, mande aí no grupo da igreja, convide as pessoas para assistir. Se você quiser assistir de novo, né, algumas pessoas disseram que assistir 2 vezes, aula de teologia, treta que edifica, então assiste de novo, você nos ajuda a deixar esse vídeo funcionando. E pensa pelo lado do bom, você ajuda a impedir as birras do David Leonardo. Olha que coisa maravilhosa. Então um cheiro em todos vocês, nós não somos o centro do coração de Deus, e assista o vídeo. Um abraço. Cara, deixa eu te perguntar sobre aquele momento que ele, sei lá, pelo menos eu olhando de fora, foi o momento em que a galera veio pra cima mesmo, de um dos vídeos tal, que você falou do coração, do centro do coração de Jesus. Maravilhoso. Mas eu quero perguntar primeiro pra você assim, como é que foi pra você, você ler comentário? Certo, entraram aqui no tema, o Douglas, o Jesus Cop, entrou aqui no tema do vídeo do centro do coração de Deus, né? De que nós somos o centro do coração de Jesus. Um vídeo muito famoso do David Leonardo, um dos vídeos mais famosos, que gerou uma polêmica imensa acerca do que ele está dizendo, né? A mensagem é que nós somos o centro do coração de Jesus. O que é claramente uma mentira, o que é um tipo de antropocentrismo contra o qual nós estamos nos opondo constantemente na igreja. O homem acredita que é o centro do universo, o homem acredita que é o centro das ações de Deus. A gente está o tempo todo mostrando que Deus age pela sua glória, que Deus age em favor do seu próprio nome. Que o amor de Deus não é um amor onde ele nos coloca no centro, mas é um amor onde ele se coloca no nosso centro, para que ele seja o centro do nosso coração. Dizer que nós somos o centro do coração de Jesus é simplesmente romper aquilo que é central para a obra do Evangelho, de que nós somos maus, pecadores, que nós somos vilões na história do que Deus está construindo no mundo e que mesmo assim ele escolhe nos amar e nos entregar o seu Filho. Dizer que nós somos o centro do coração de Deus é mais uma dessas mentiras da teologia do coaching. À época, isso foi muito comentado por muita gente em muito lugar, quando o David Leonardo selecionou esse corte, né, para colocar no Instagram dele, dos vídeos curtos que ele coloca aí na interwebs. Você vê os tweets, como é que é? Você, tipo assim, mergulha mesmo, mano, sem dó. Isso eu sei que ele vê porque ele já brigou comigo no Twitter, né? Ele já foi lá me xingar no Twitter, foi dizer que eu sou um marqueteiro, que eu só quero vender livro, ou o que quer que seja, quando a gente gravou o podcast sobre a teologia do coaching. E nesse podcast, a gente faz uma ampla crítica ao problema da teologia do coaching, que o David Leonardo é um dos seus representantes. Ele ficou muito chateado, foi lá me xingar, de alguma forma lá me humilhar lá no Twitter. Tudo bem, né? De Twitter eu entendo. Mas assim, a resposta eu posso dar. Ele interage e interagiu muito desrespeitosamente comigo. E tudo bem, faz parte do direito dele. É isso que as pessoas têm que entender. A gente é ser humano, cara. Eu queria te perguntar como ser humano, sua alma, como é que foi pra você, cara, pra sua esposa? Mano, foi um dos piores dias da minha vida. Você tá brincando?
Eu vou te dar o detalhe, cara. Eu vou te falar, depois eu falo da mensagem, Tá. exatamente o meu coração em relação àquilo. E outra coisa, não retiraria uma palavra daquela mensagem. O conceito maior do que ele estava apresentando se mantém. Porque o problema não é só ele dizer que nós somos o centro do coração de Cristo. O problema é tudo que ele desenvolve em cima disso também, não é? Ele diz que não voltaria atrás de forma alguma, só mudaria uma palavra. Não é exatamente o que ele diz isso? Só mudaria um termo, mas não retiraria uma palavra daquela mensagem. Eu só mudaria um termo, mas não tiraria uma palavra daquela mensagem. E veja, isso é um problema. Isso não é arrependimento. Isso não é voltar atrás. Isso não é dizer eu cometi um erro, eu disse algo errado, eu induzi as pessoas a uma crença falsa acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu simplesmente fiz coro a uma heresia, eu simplesmente estabeleci em um vídeo para milhões de pessoas, em um ministério que fala com descrentes pra caramba, eu simplesmente estabeleci uma mentira que vai afastá-las do evangelho. E me arrependo muito disso e estou corrigindo aquilo que fiz de errado naquele vídeo. Não tiro uma palavra do que eu disse. Mudaria um termo, mas não tiro uma palavra do que eu disse. Isso não é arrependimento, tá? Ele só mudaria esse termo porque deu problema. Ele só mudaria esse termo porque as pessoas ficaram com raiva dele. Porque se ninguém tivesse xingado, reclamado, ele não mudaria esse termo. Ele manteria o termo lá porque ele tá querendo manter exatamente tudo aquilo que ele disse antes. Ou seja, temos um David Leonardo que não está absolutamente arrependido de ter pregado a heresia que pregou. Ok. Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. Porque foi cura para milhões de pessoas aquela mensagem, entende? Primeiro que, como é que o David Leonardo consegue averiguar o efeito daquilo que ele diz no coração das pessoas que o ouvem? Veja, eu não posso fazer isso com o meu ministério na internet. É difícil fazer isso no meu ministério como pastor. Eu sou pastor de igreja local e quando eu prego no domingo, algumas pessoas são tocadas pelo que eu digo. Saber que aquilo foi cura pro coração delas demora pra ver quais são os frutos e os efeitos daquilo que foi dito nas questões com Deus e nas lutas contra os pecados que as pessoas têm na vida delas. Então saber que eu fui cura, que a mensagem que eu preguei foi cura na vida de alguém, é algo longo de se averiguar, é algo que demora, é algo que cobra acompanhamento pastoral. Ninguém que tem um ministério na internet pode saber qual é o efeito real que suas palavras geram no coração de quem ouve, porque nós não estamos vivendo com elas. Comentários na internet, gente dizendo que coisa bonita, curou meu coração, tal, isso não vale nada, certo? Eu vou dizer aqui como produtor de conteúdo, isso não vale nada. Os elogios que as pessoas deixam pra gente, geralmente tem o mesmo peso que os xingamentos que as pessoas deixam pra gente. A gente lê, mas aquilo não pode entrar no nosso coração, porque a gente não sabe. Tudo que a gente sabe é o que foi o efeito imediato daquilo que a gente falou na vida das pessoas quando elas decidiram comentar ali. Mas é pouquíssimo, é uma coisa que não dá pra usar como base de validação pra nada que a gente faz. Então ele não pode dizer que eu não voltaria atrás daquela mensagem porque foi cura pra um monte de gente. O que ele tá dizendo na prática é, eu não voltaria atrás naquela mensagem porque muita gente me elogiou. Na prática é isso que ele tá dizendo. Eu não voltaria atrás naquele vídeo porque muita gente deixou comentários positivos naquele vídeo. No que ele tá se baseando? Ou em uma visão muito ingênua do ministério na internet, de que ele acha que realmente pode averiguar essas respostas, ou ele tá simplesmente usando a linguagem religiosa que mascara o ênfase em números e em resultado de AdSense, de Analytics, ou o que quer que seja, do ministério dele. Ou ele é muito ingênuo acerca do ministério na internet, ou ele só está usando um crentez para disfarçar uma visão puramente mercadológica de número do que está acontecendo no ministério dele. Nos dois casos, é um problema muito sério que ele está estabelecendo aqui. Eu vou te falar, eu tava realizando um dia um sonho meu, eu tinha um sonho de conhecer uma plataforma de avião, sabe? De avião de guerra e tal. Eu tava nesse lugar, eu tava realizando um sonho, cara. Eu me lembro quando deu 10 horas da manhã, eu comecei a receber mensagem, cara. E eu comecei a ler as mensagens, os comentários, cara. E eram os piores possíveis. Dizendo que eu era um demônio, dizendo que eu era um herege, que eu era... Cara, mano, eu sou um pai de família, eu tenho uma esposa, eu fui criado na igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, cara, eu tenho um credo público. E vamos lá, eu vou evitar dizer que o David Leonardo está sendo vitimista, tá? Eu vou evitar dizer isso diretamente. Porque eu acho que essa linguagem que já está muito desgastada. Tudo vira vitimismo, né? Qualquer reclamação pessoal, você abre o coração, até no podcast é um ambiente para isso, você vira um vitimista. Mas veja, ele é um pai de família, certo? Ele é um homem casado, né? Eu não sei no que é que isso torna o sofrimento dele pior. Primeiro que, deixa eu dar uma dica pro David Leonardo, tá? Uma dica muito boa. Você precisa de 2 celulares, David Leonardo, certo? Você precisa de 2 celulares. Veja aqui, eu tenho 2 celulares, tá? Eu tenho um celular de trabalho e tenho um celular pessoal. Isso é uma necessidade pra minha vida, pra eu sobreviver, certo? Pra eu viver. Se eu saio com a minha família pra passear, eu não levo meu celular de trabalho. Aqui tá tudo que envolve aluno, curso online, Instagram do 2D Teologia, coisa de YouTube, tá tudo aqui. Se eu preciso resolver coisa da internet, ouvir coisa da
internet e ler, tá nesse celular aqui, certo? Isso aqui foi dica de pastores mais experientes. E eu tenho um celular pessoal que é da minha família, que minha mãe tem um número, que minha irmã, meus amigos, meus primos, minha esposa, que tem só o meu Instagram privado lá, que só tem pessoal da igreja, tem meu Twitter privado, que eu tenho o pessoal da igreja também, onde tá ali uma vida que eu posso viver longe das confusões da internet. Porque vai acontecer, ponto. Certo? Você vai estar vivendo a sua vida com a sua família, você vai estar comemorando coisas e vão tentar destruir você na internet, porque o ministério na internet envolve isso. Essas coisas acontecem. Isso é muito normal, David Leonardo. É muito comum, certo? É muito comum. Quando você expõe as coisas desse jeito, nesse esforço de se defender de ter recebido essas acusações, elencando que estava num dia feliz e tal, veja, você não é um cara bobo na linguagem que está dando informações a esmo. Você está tentando montar um cenário de percepção das pessoas sobre você. O cenário é que você é uma vítima de pessoas ruins que lhe perseguem. Então você é pai de família, você tem sua esposa, você estava no melhor dia da sua vida e as pessoas foram lá xingar você. Veja, ninguém fala de você no intuito de tentar estragar o seu tempo com sua família. Ninguém fala de você no intuito de tentar piorar a sua relação com a sua esposa. Ninguém fala com você para evitar que você se divirta nas suas férias. Você é uma pessoa que está se comunicando na internet e a gente paga o preço por aquilo que a gente comunica. Eu também estou comunicando coisas na internet e as pessoas falam daquilo que eu digo. E isso é uma comunicação que vai nos alcançar não importa onde a gente esteja. A sua obrigação é não ler as coisas da internet no tempo em que você está se divertindo com a sua família. Para depois você não ficar usando essa linguagem de sofrimento quando você deveria assumir a responsabilidade por aquilo que você diz. As pessoas estão reagindo e respondendo a você. Ninguém está lhe atacando gratuitamente. Eu tenho uma conduta ilibada, cara. E eu comecei a ser atacado, assim, sistematicamente. Eu tenho uma conduta ilibada, é o tipo de coisa que eu tenho muito medo quando as pessoas falam assim, sabe, na internet. Eu tenho uma conduta ilibada. Tudo bem, minha conduta pública também é, mas eu conheço os pecados do meu coração. Eu conheço o mal que tá dentro de mim. Não é ficar dizendo, nossa, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, eu tenho um credo público, eu tenho uma conduta ilibada. Isso significa o quê? Que ninguém deveria lhe criticar? Então as pessoas não deveriam criticar você tão arduamente porque você tem Deus, porque você tem uma conduta pública, porque você tem uma conduta pública, sei lá, você não tá transando com o povo por aí, então ninguém pode acusá-lo moralmente. Agora, é isso, é tudo isso. Ninguém pode criticar o que você diz porque você não tá roubando, se prostituindo, nem abandonando a igreja. Parabéns por fazer o mínimo, Dave. Amém. Deus continue sendo fiel na sua vida e lhe ajude a permanecer fiel, servo do Senhor. Agora, de novo, ninguém está julgando a sua conduta. Ninguém está dizendo que você está roubando a igreja. Ninguém está dizendo que você está bebo, morto de cachaça, acordando na sarjeta, nu, com um cachorro lambendo tua boca de manhã. Ninguém está julgando a tua conduta pública. O juízo é sobre o que você diz, é sobre aquilo que você prega e os efeitos disso na vida das pessoas. Você pode ser uma pessoa de atos morais e perfeitos. Os fariseus também tinham atos morais inquestionáveis, viviam uma vida pública perfeita. O problema não era isso. Não era isso. As pessoas podem ser julgadas por uma esfera específica daquilo que elas fazem. As pessoas podem ser julgadas por escolherem pregar mentiras, ainda que elas tenham uma conduta que seja respeitável. Eu não conheço a sua conduta, não sei. Faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. E isso não me importa, porque não é isso que eu julgo. Não é isso que as pessoas julgam quando falam no teu ministério. Elas julgam aquilo que você diz. É o peso do seu ensino. E nós, como pregadores, somos homens da palavra. Somos julgados pela nossa palavra também. O que mais me doía, cara, era o peso das palavras que eram utilizadas contra mim. E por isso que me dá tanto nojo dessa classe, cara. Foi atacado sistematicamente, o que mais me doía era o peso das palavras que eram usadas contra mim. Por isso que eu tenho nojo dessa classe. Qual classe, meu Deus? Sem ressentimento hoje, mas me doía muito, sabe? Me doeu muito tempo. Mas eu tenho muito nojo dessa classe da teologia, desses caras da teologia. Bom, lá, ele tem nojo da classe da teologia. São os teólogos, ele tem nojo dos teólogos. É uma linguagem muito forte de se usar, né? Tem um nojo dos teólogos. Por que, David Leonardo? Você tem nojo dos teólogos? Que eles defendem a teologia matando pessoas, cara. Veja, o David tem que entender que ele não é o paradigma das pessoas. David Leonardo não é o cristão de igreja, não é o irmãozinho, não é a pessoa da comunidade. O David Leonardo não é simplesmente um colega de ministério. O David Leonardo é alguém que escolheu e se esforçou por ter uma relevância pública na internet e que usa essa relevância para mentir acerca de Cristo Jesus. Fala a verdade aqui e acolá, mas fala mentiras cabulosas que atrapalham o trabalho de pregação do pastor comum, que faz com que pessoas descrentes acreditem que já têm um bom relacionamento com Deus. A classe dos teólogos, geralmente é aqueles que vão perceber isso com mais facilidade e vão apresentar e apontar isso. David Leonardo tá dizendo, nossa, vocês são muito, sabe? É tipo assim, alguém invade a minha casa
certo? Alguém invade a minha casa e eu o impeço na porrada, e ele vem, e o cara que eu impedi de invadir minha casa diz, nossa, você é muito violento, né? Veja, a pessoa que entra na minha casa, minha esposa não recebe violência, nem minha filha, os amigos, nem a família, mas o cara que entra mal intencionado, apanha e, nossa, como o Iago é uma pessoa violenta. Ninguém deve ser julgado de violento pelo modo como trata pessoas que vêm o prejudicar, não é? Que vêm colocá-lo em risco iminente. Quando ele diz que essa classe de teólogos são pessoas violentas porque matam as pessoas com a teologia, a pergunta é, o cristão comum está sendo morto com essa teologia, ou o David Leonardo está reclamando de ter levado tiros porque ele era perigoso para as pessoas, de que ele estava matando as pessoas com a pregação dele, que ele é que na verdade era o violento na história, porque ele violentava a fé das pessoas com mentiras e heresias, e a gente tem que atirar nele para impedi-lo de fazer o que ele faz. Quem poupa o lobo mata a ovelha. É normal que o lobo reclame de estar apanhando. É a coisa mais antibíblica que existe possível, sabe? Você ferir alguém. David Leonardo, a gente não tá ferindo e maltratando os cristãos, os irmãos, pessoas que simplesmente concordam com você, pessoas que concordam com você. Porque cristãos simples que amam o Senhor podem concordar com você. Entenda, você é o cara que tá usando o teu espaço pra mentir sobre Deus. A gente vai condenar você. A gente vai dizer que o que você fala é maldito. A gente vai mostrar o peso e a força negativa daquilo que você faz. Não é o que a gente encontra em todo o evangelho, não é o que a gente encontra nas cartas de Paulo, quando ele escreve sobre falsos mestres que condenavam a igreja, onde Paulo disse que queria que eles arrancassem um pinto fora, onde Jesus chama os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, de serpentes, de filhos do diabo. Claro que essas linguagens não devem fazer parte do vocabulário comum de crente nenhum. Falar com peso e condenar com dureza é algo que foi reservado na escritura para falsos mestres, para falsos profetas, não para cristãos comuns, não para irmãos de quem eu discordo, mas para pessoas que usam a sua voz para afastar pessoas de Jesus. Esse é o seu caso, David Leonardo. Por isso que a linguagem que é usada é uma linguagem tão forte. Essa linguagem deveria te dar um alerta. Essa linguagem deveria te fazer tremer e então pensar bem se aquilo que você está fazendo é bom. Essa linguagem deveria fazer você chegar no podcast e dizer, eu me arrependo muito daquela mensagem, eu me arrependo muito de dizer aquilo que eu disse, eu me arrependo muito de colocar o que eu coloquei. Uma postura de arrependimento é a postura daquele que ouve a crítica dura, entende que o que fez era passível de crítica dura e então volta atrás, e não que mantém a sua dura cerviz mesmo com críticas tão ferrenhas que recebeu. Você amaldiçoar alguém. Teve um cara, mano, que é um teólogo famoso. Teve um cara que é um teólogo famoso. Eita, será que é aqui? É aqui, hein? Eu sou teólogo famoso. Mais ou menos, Dave. Mais ou menos. Você é muito mais famoso do que eu. Se for julgar por isso, eu tô lascado. Que ele falou que o meu ministério era levar pessoas pro inferno, cara. Não, eu não disse isso não, certo? Eu não disse que seu ministério era levar a gente pro inferno, não. Eu lembro exatamente o que eu disse. Eu disse que seu ministério era anestesiar pessoas enquanto elas vão pro inferno. É fazer as pessoas serem convencidas de que tá tudo bem entre elas e Deus, sem nenhuma mensagem de arrependimento, sem nenhuma mensagem sobre se prostrar à obra de Cristo Jesus. Cara, eu fiquei tão ferido quando eu vi isso, cara. Eu fiquei tão mal, Cara, eu fiquei assim, cara, eu um de veneno, verdade, né, foi mano? um dia. É um veneno, assim. É veneno? Isso é veneno? Acusar um falso mestre de usar o seu ministério pra anestesiar pessoas no caminho do inferno é um veneno? Ou o veneno é a mensagem que tá sendo pregada de anestesia das pessoas pro inferno? David disse que, meu Deus, que ele me machucou muito e tal. Fala que o ministério do outro é levar pessoas, ele disse que o meu ministério era anestesiar pessoas pra mandar pro inferno. Agora ele corrigiu. O ministério é anestesiar pessoas. Um cara diabólico, sabe? Um cara diabólico. Opa! Olha só, é um veneno eu dizer que o ministério dele é anestesiar pessoas para o inferno. Ferir pessoas é antibíblico. Essa classe de teólogos de quem eu tenho nojo. E me coloca na classe, né? Então ele tem nojo de mim. Então David Leonardo tem nojo. Então esse teólogo de quem eu tenho nojo, que é antibíblico, ele diz que ferir pessoas é antibíblico, que a linguagem que usam contra ele é uma coisa que não vem de Deus, mas ele pode dizer que tem nojo da classe de teólogos, ele depois me cita como teólogo, então ele tá dizendo que tem nojo de mim, e pode me chamar de diabólico. Existe um tipo de contradição muito clara aí, não é? Se dizer que alguém tem um ministério que faz mal aos outros é algo antibíblico, por que é que ele pode dizer que o meu ministério é diabólico? E por que é que ele pode dizer que tem nojo de mim? Porque eu não tenho nojo do David Leonardo, nojo nenhum. Depois que ele fez aqueles vídeos lá, né, eu consegui o contato dele. Aliás, ele me procurou. Ele tá aqui, eu lembro. Ele me procurou. Cadê o Instagram aqui? Vamos dizer que é mentira minha. Onde é o Instagram do David Leonardo? Não sei, cadê o Instagram? Agora não consigo acessar aqui. Me bloqueou, cara. Provavelmente eu bloqueado com o David Leonardo. Mas ele me procurou, certo? O David Leonardo me procurou, entrou em contato, mandou o zap dele, conversei com ele, expliquei o problema, mandei livro do John Piper pra ele, certo?
Tava duro na época, lascado. Gastei quase 100 conto em livro. Mandei livro do John Piper. Mandei o Em Busca de Deus pra ele. Mandei o Deus é o Evangelho. Pra mostrar pra ele ler, pra ele ouvir. O que ele me responde é que o John Piper é doido. O John Piper era maluco porque ele disse que no atentado das Torres Gêmeas Deus era soberano sobre aquilo. Que Deus continuou soberano sobre aquilo que aconteceu. Aí, meu irmão, aí, é nojo que eu tenho do David Leonardo? Tenho nojo do David Leonardo? Claro que não tenho. Ele pode ter nojo de mim, tranquilamente. Eu não tenho nojo dele. Ele pode ter nojo da minha classe. Eu não tenho nojo dele. Eu não quero mal dele. Eu não quero que ele sofra. Ele pode dizer que meu ministério é diabólico. Não é antibíblico fazer esse tipo de juízo. Não é antibíblico fazer esse tipo de juízo. Porque alguns ministérios são diabólicos. A pergunta é, esse juízo é certo ou é errado? Esse juízo é acertado ou é mentiroso? É verdadeiro ou é falso? Eu acho que o ministério do David Leonardo é diabólico. Ele também pode achar que o meu ministério é diabólico. A gente pode se excomungar mutuamente aí. A grande questão é, existe permissão bíblica para fazer esse tipo de juízo? Claro que existe. A grande pergunta não é de quem é que você gosta mais, não é quem é mais bonito, não é quem fala do jeito que mais lhe agrada. A grande pergunta é quem ensina o evangelho e quem ensina algo que é oposto à mensagem do evangelho. Ainda que um anjo de luz venha com a mensagem que é contra aquilo que foi ensinado na escritura, ele deve ser desconsiderado. Você pode ter like, você pode ser bonito, você pode ter qualquer coisa. Seu ministério se torna diabólico a partir do momento que ele afasta pessoas de Cristo Jesus. E, cara, aquilo me feriu tanto, que chegou no final do dia, eu falei, mano, eu quero desistir desse negócio, cara. Eu acho que eu falei isso, David Leonardo, em outro dia, certo? Não foi no mesmo dia, não. Porque eu sei que naquele dia em si, eu conversei com ele no WhatsApp, eu conversei com ele no Instagram, conversei com ele no WhatsApp, a gente trocou mensagem, mandei livro. Depois que ele rejeitou a aproximação, foi que eu comecei a fazer críticas um pouco mais duras. Depois que eu lancei o podcast explicando todo o problema da teologia do coaching, indico que você vai ouvir lá. Então assim, não foi no mesmo dia não, certo? Não foi no mesmo dia que, essa enxurrada de coisas não. Foi um processo um pouco mais longo. Ele me inclui em uma comunidade de pessoas que o criticou no dia que saiu o vídeo. Quando essas críticas mais fortes eu fiz bem depois, tá? Então não misturar eles com bugalhos, não. Agora, se no fim do dia você pensou em desistir, o ideal é que você pensasse em se arrepender, em voltar atrás, em dizer errei. É difícil dizer isso, errei. É difícil dizer me arrependo, não deveria ter dito aquilo. Sabe, é tão humano, errei, não deveria ter feito aquilo. Mas é muito difícil. Eu tenho minha família, como que meus filhos, se meus filhos fossem grandes, cara, eles vissem isso, o que os meus filhos iriam pensar, cara? Ora, pensa duas vezes antes de falar essas coisas, poxa. Pensa duas vezes antes de ir na internet mentir, porque as pessoas vão condenar a sua mentira. Antes de ir na internet se expor ensinando coisas que são contrárias à religião que você diz seguir, porque as pessoas vão analisar e vão condenar o que você tá dizendo. Se você tem medo daquilo que seus filhos vão ler, você toma cuidado com aquilo que você diz, porque a internet é um lugar doido mesmo, tá cheio de gente maluca que quer prejudicar os outros. Mas veja, a gente não tá falando simplesmente de pessoas que estão sendo haters na internet, a gente tá falando de juízos acerca da mensagem que tá sendo pregada. E isso, qualquer comunicador público vai ter que lidar. Tem que preparar seus filhos pra isso. Eu tenho que preparar minha filha pra isso, pra quando for esse tipo de coisa começar a acontecer mais. Aquele dia eu experimentei uma dor que eu não desejo pra ninguém, cara. Para ninguém. Assim, de novo, eu disse que eu não vou chamar o David Leonardo de vitimista, não vou. Mas é um nível de exposição de um sofrimento de alma que parece desproporcional àquilo que aconteceu, certo? Porque se ele tem um vídeo ruim, que ele fala uma coisa completamente errada, é só voltar atrás, é só ser convencido de que aquilo é ruim e então voltar atrás. Se ele não consegue fazer isso, a dor que ele sente não parece ser o tipo de dor que está atrelada ao serviço do ministério. Parece ser o tipo de dor que está atrelado a não querer retroceder em algo que está clara e evidentemente errado. Caramba, a gente tem por aí, sabe, tantos ministros que o cara trai a mulher, rouba a igreja e que não assume que fez algo errado, se divorcia e continua no pastorado. Um monte de pastor que não quer voltar atrás de jeito nenhum. David Leonardo tem uma postura pública ilibada, é isso que ele diz. Mas se o cara não consegue voltar atrás ao mentir sobre Cristo Jesus e fazer o homem centro do coração de Cristo Jesus, se ele não consegue voltar atrás nisso, no que David Leonardo vai voltar atrás se ele errar mais à frente? Se ele não consegue voltar atrás em um erro tão grave na sua pregação pública e com condenações tão duras vindo daqueles que o acompanham, David Leonardo se arrependeria do quê? Se nem isso o motiva a confessar que fez algo que não deveria ter feito. Ele só faz expor o seu sofrimento. Doeu, sofri, me machucou. Isso tudo. Eu imagino que Ário também ficou machucado quando fizeram todo o concílio de Nicéia pra dizer que ele era herege. Deve ter doído também, mas... Eu me lembro que no final do dia, cara, eu tava em frangalhos, assim. Eu recebi uma ligação de um amigo Eu recebi um vídeo de um amigo que me ajudou muito. Que foi uma mensagem do T.D. Jakes, que ele conversa com o Steven Furtick, e o T.D. Jakes fala de que ele foi muito atacado e tal. Ele chegou numa igreja, assim, em frangalhos também. Eu não sei se você sabe quem é. T.D. Jakes é um teólogo da prosperidade. A acusação que a gente faz ao David Leonardo é que a teologia do coaching, que é o movimento do qual ele faz parte, é uma nova teologia da prosperidade, certo? A gente explica isso no nosso podcast. E o modo como ele se defende das acusações é dizer que ele foi consolado por um vídeo
de um teólogo da prosperidade. É como se me acusassem de ser comunista, e eu choro, sofro muito por isso, e sou consolado por um vídeo do Lula, sabe? É tipo isso, certo? Que você tá fazendo. Me acusaram de ser da teologia da prosperidade, me acusaram de ter um evangelho falso, que amacia o ego das pessoas. Fui consolado por um vídeo de um dos maiores teólogos da prosperidade do mundo. E cara, eu te falo que eu observando de fora, Dave, achei muito legal da sua parte, assim, você, por exemplo, saber que, tipo, cara, a frase tinha que ser construída diferente, entendeu? É o que você falou, um termo, né? O Douglas está sendo muito bondoso aqui, tá tentando forçar arrependimento um pouco mais claro do David Leonardo, mas ele não tem coragem de falar isso diretamente pelo visto. Aí o que é que ele faz? Ele meio que coloca palavras na boca do David Leonardo. É muito legal você saber que a frase tinha que ser construída diferente. O David Leonardo não disse isso não, certo? Ele disse, eu mudaria um termo. O David Leonardo foi muito mais suave, no modo como ele se defende aqui. O Douglas Gonçalves pega aquilo que o David Leonardo diz e tenta fazer parecer mais do que realmente foi. Você reconhecer que a frase tinha que ser construída de forma diferente e tal, muito legal da sua parte. E vamos ver se o David Leonardo vai assentir a isso, né? Vai por esse caminho. Tomara que sim. Mas assim, o que me choca, não, cara, é eu querer, tipo, jogar no lixo tudo que tá sendo feito por causa de uma frase. A questão não é jogar no lixo tudo que foi colocado por causa de uma frase. Os vídeos do David Leonardo são todos assim. Os vídeos do David Leonardo raramente possuem chamado ao arrependimento, raramente possuem exposição da obra de justificação em Cristo Jesus. Todo pregador sabe que se ele tá trazendo sua pregação, tá trazendo mensagem do evangelho, ele precisa chamar as pessoas ao arrependimento. Porque esse é o centro, é o núcleo do que a gente faz. A gente precisa chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Cara, eu assisti muito vídeo do David Leonardo, mas não foi pouco não, assisti muito vídeo do David Leonardo. David Leonardo não tem arrependimento, conversão no seu vocabulário de pregação. Ele tem consolo, ele fala do amor. Ele não fala sobre como alcançar esse amor, como receber esse amor, o que foi que Jesus fez e quem nós somos para receber esse amor. De vez em quando alguém joga no Twitter um trecho de pregação do David Leonardo. Olha só, o David Leonardo mudou muito, né? Eu vi colegas, pessoas que eu admiro, dizendo isso, né? Olha como o David Leonardo melhorou, cresceu e tal. E era o David Leonardo pregando o evangelho ali em 10 segundos, né? Falando de redenção, da obra que... Massa, legal. Aí fui ver os vídeos do David Leonardo, continua a mesma coisa. Os vídeos antigos ainda estão lá, os vídeos onde ele mente ainda estão lá, os vídeos atuais continuam o mesmo falso evangelho, água com açúcar, que só anestesia pessoas na sua descrença, que não convida pessoas ao arrependimento. Ou seja, existe um grupo que parece que está tão motivado em justificar o David Leonardo, que o David Leonardo não pode, sem querer, pregar o evangelho por 10 segundos, que isso justifica tudo aquilo que ele faz. Não justifica. O David Leonardo é membro da nova teologia da prosperidade. Aquilo que Silas Malafaia, que Morris Cerulo, que Benny Hinn são com relação a dinheiro e saúde, David Leonardo é com relação a autoaceitação, bem-estar e autoestima. Esse é o grande problema. Certo? Esse é o grande problema. Não parece existir qualquer arrependimento aqui. Mas vamos lá. Vamos ver agora o que ele diz. Tomara que eu pague a língua. O que me doía, cara, o que me doía muito, assim, é que nessa parada das pessoas comentando coisas pesadas, assim, aí tinha gente comentando assim, olha... Pastor, essa palavra eu tava com o meu coração muito ferido e tal, e essa palavra o Senhor ministrou no meu coração. Aí as pessoas iam embaixo, cara, da pessoa contando testemunho, cara, dizendo, cara, Deus me mudou, me transformou. E a pessoa, olha, isso aí é um herege e tal, isso é um filho do diabo. Ele simplesmente segue e absolutamente tenta, não comenta mais a ideia da palavra, da mensagem ter sido ruim, de ter dito coisas ruins acerca do evangelho. Ele tá reclamando do modo como as pessoas agiram. Parece que esse é o grande ponto que machucou ele, o modo como as pessoas responderam. Não existe nenhum juízo aqui sobre a mensagem em si. Não existe arrependimento. Existe só as pessoas me criticaram quem disse que gostou de mim e blá blá blá. O que é uma coisa muito babaca, né? A galera comentando lá, fui mudado por essa mensagem, e alguém comentar, não acredito nele não, que ele é herege. É uma coisa muito babaca de se fazer, convenhamos, né? Só que eu entendi uma coisa, Douglas. Eu experimentei um hate acumulado. O que é um hate acumulado? A gente tava crescendo muito rápido, incomodando muita gente. Isso incomoda muito, cara. Mano, eu vou te falar, Douglas, se o teu podcast ninguém ouvir... Aí o que ele faz? O de sempre. Eu sofri hate acumulado porque tive sucesso. É isso que ele tá dizendo aqui. Eu tinha hate acumulado, fazia as coisas que ninguém via. Quando eu comecei a ter projeção, até as pessoas que gostam de você começam a ficar meio assim. Então, pro David Leonardo, não houve nenhum juízo ao que ele disse, pura e simplesmente. O problema não foi a pregação dele. Ele diz, eu deveria ter mudado aquele termo e tal, mas ele não acha que foi justo o modo como julgaram aquilo que ele disse que talvez mudasse, né? Que mudaria menos um termo. É simplesmente hate. Hate acumulado, por quê? Porque ele fez sucesso. A velha resposta, o velho escudo do número, né? O velho escudo da fama. Se eu sou famoso, se eu tenho um número, quem me critica só tá com inveja. Então, cara, como a gente tava vindo durante muito tempo, rápido, crescendo, os caras estavam tentando pegar alguma coisa. Então ele tava ali caçando a frase, né? Caçando... eu senti. Aqui. Olha só, né? Ele consegue julgar corações nesse nível. As pessoas estavam tentando encontrar algo que ele pudesse ter dito errado. Mano, olha só. Qual que era a mensagem? A mensagem era uma só. A gente lida dentro de um modelo onde o ser humano ele é extremamente carente.
Nós somos carentes de afeto, por conta da construção familiar, às vezes de pais ausentes ou de relacionamentos tóxicos. Então, o ser humano, ele faz de tudo para se sentir amado. Então, ele se mete em relacionamento tóxico, ele se permite ser ferido o tempo todo e tal. E ele não entende que ele já é importante para o Senhor. Ele custou um alto preço, o apóstolo Paulo vai dizer, porque foste comprado com um alto preço. Então, cara, nós custamos sangue de Jesus, nós temos um valor para o Senhor. Então, a minha mensagem, o tema da mensagem é importante. Era só dizendo assim, ó, você é importante para o Senhor. Você não precisa se desgastar, você não precisa se sentir como se você fosse esquecido. Não, você é amado pelo Senhor, a Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Cara, que amor maluco é esse? E eu estava dizendo o seguinte, olha, Deus, ele é o centro. Eu digo no começo da frase, Deus é o centro. Né? Então o evangélico, ele é teocêntrico, óbvio que ele é teocêntrico. Eu falei, e do centro do coração de Jesus, de Deus, Jesus é o centro. Do evangelho, Jesus é o centro. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando do sacrifício de Jesus. Eu digo, e de Jesus nós somos o centro. Ou seja, eu sei que o objetivo Deus final do sacrifício dele era nos salvar, tal. A velha mensagem que confunde o fato de Deus ter pagado um alto preço por nós com algum valor intrínseco em nós. Veja, o fato dele ter pagado um preço muito alto por nós não diz que nós somos valiosos. Diz que nós somos ruins, pecadores. Nós não somos valiosos. A gente não vale nada. Nós deveríamos estar como os demônios no inferno. Nós deveríamos estar sofrendo eternamente, abandonados por Deus. Nós não temos esse valor que faz com que Deus tenha que nos salvar. Tanto porque Deus não salva alguns. O que nós temos é um ato de amor que começa em Deus. O fato de Jesus ter morrido na cruz não significa que nós somos valiosos. Significa que nós somos tão ruins, tão maus, tão desprezíveis, tão miseráveis, que o Deus eterno teve que matar o seu filho. Ele não teve que dar R$2,50 em uma coca gelada. Ele não teve que dar os anjos do céu às ruas de ouro. Ele teve que matar o próprio filho encarnado para que nós pudéssemos ter os nossos pecados pagos. Esse é o nível da nossa maldade. Esse foi o preço daquilo que Deus fez na cruz. Por isso que o amor dele é tão grande. Não é porque nós somos o centro do coração de Jesus. É porque ele olhou para um monte de gente miserável e pecadora e escolheu matar o seu filho por nós. Nós não merecemos. Nós não valemos nada. Há um Cristo que mostra o seu amor e a sua misericórdia em nós. Claro, nós temos um valor intrínseco como parte da criação de Deus, mas o crente e o descrente, ambos têm a mesma imagem deturpada de Deus no coração. Não é isso que nos concede valor no fim das contas. O que nos concede valor no sentido espiritual, não um valor nos relacionamentos humanos, como pessoas que se tratam bem ou o que é que seja, mas o que nos concede valor de fato no fim das contas é o fato de que Deus escolheu valorizar quem não merecia. Não é que Deus olhou pro céu e disse, olha como o Iago é amável. Ah, o Iago... ele tá no centro do meu coração. Eu vou pegar o Iago, vou salvar o Iago, que o Iago é tão bonitinho. Deus só viu gente fuleiragem, miserável, que não valia porcaria nenhuma e escolheu morrer por um monte de pecador desse jeito. A mensagem do Levi Leonardo ignora a depravação total, ignora o pecado original, ignora o fato de que nós somos inimigos de Deus, ignora que nós somos servos do diabo, ignora que se pudéssemos cuspiríamos na cara de Deus todos os dias e que ele escolheu voluntariamente, não simplesmente porque somos o centro do coração dele, mas porque ele escolheu voluntariamente nos salvar por um ato soberano de amor. O amor de Deus não é esse amor piegas da teologia do coaching, como se ele olhasse pra nós e se apaixonasse como um adolescente se apaixona pela mocinha da igreja. Ele olha pra gente e ele soberanamente escolhe entregar o seu filho e matar o seu filho em uma carnificina para que o nosso pecado seja jogado no filho dele, para que a gente seja salvo por um ato soberano de um amor que não é simplesmente sentimental e piegas, baseado em qualquer coisa que nós tenhamos que prove o nosso valor de alguma forma, mas baseado na soberania de Deus. David Leonardo pode assistir isso e dizer, Iago, eu concordo com isso. Você pode assistir isso e dizer, mas Iago, eu acho que o David Leonardo concorda com o que você está dizendo. Ok, ele pode concordar. Por que ele não está pregando isso? Por que esse não é o tema da mensagem dele? Por que não é isso que ele está colocando no YouTube dele? Por que não é isso que ele está dizendo para os descrentes e convidando as pessoas ao arrependimento? Porque é muito fácil que tanto descrente famoso bata palma, gente da música, gente que tá aí, que, nossa, que mensagem maravilhosa, e no outro dia continua traindo a mulher, indo na balada, nenhum deles está vivendo uma vida fiel com Deus. Porque a mensagem do David Leonardo é maravilhosa para fazer descrentes sentirem o amorzinho de Deus no coração, mas é um amor mentiroso, falso, porque não é o amor que Deus realmente está oferecendo, um amor que é de ser chamado filho de Deus através da fé e do arrependimento. Isso o David Leonardo não tá dando nas pregações dele. Como é que foi postar o próximo vídeo, assim, tipo... gravar Cara, a próxima série? Foi... Não, é sério, tipo... Eu gravei a outra série com raiva. Eu gravei outra série com raiva. Não, porque eu vi uma vez um pastor americano falando... Olha o tema da mensagem dele, era pra líderes. Morte por corte de papel.
E era... Porque na época era muito e-mail, né? É muito comum nos Estados Unidos o cara terminar de pregar e membros mandarem e-mail, né? E ele começou a falar disso, de tipo, você lê um e-mail, você lê outro, né? É como se fosse cortinho de papel. E quando você vê, você não tá mais sendo fiel ao que o Senhor quer, mas só pensando, aqui o fulano vai pensar, aqui o ciclano vai pensar. Vou falar assim porque eles vão gostar. Cara, isso é morte por corte de papel. Como é que você viveu isso, assim, no pós? Então, aí o que eu fiz, cara? Eu tinha os pseudo-teólogos brigando, né? Achincalhando, fazendo confusão e tal. E tem as pessoas que são teólogos respeitados de verdade, que esses não estavam comentando. Inclusive, vou citar o nome de um aqui, que foi o reverendo Augusto Nicodemos, que o dia que eu liguei pra ele nem sequer sabia quem eu era e nunca nem sequer tinha visto o vídeo. Mandaram uma pergunta pra ele respondeu de maneira correta e tal. E o pessoal mandou e divulgou como se ele estivesse respondendo a minha mensagem. É isso, No dia que eu liguei pra ele, que nós conversamos, eu fiz isso com alguns grandes homens de Deus que eu tenho muito respeito. Eu não sou calvinista. Não é a minha veia teológica. Mas eu liguei para todos que eu conhecia de respeito. Liguei para o meu pastor, liguei para alguns líderes. Que legal, cara. E fiz um concerto de termos. Aí o David Leonardo fala que ligou pro Nicodemos nem sabia quem ele era. O Nicodemos tem mal o que fazer, né? Um dos maiores pregadores do Brasil tem mal o que fazer do que ver treta de internet. Deixa isso pra gente que é chão de fábrica, que é baixo clero. Mas o problema, né, ele vai dizer, eu fiz aqui um concerto de termos, quais são os termos que podem chocar e tal. O problema, de novo, não é o termo. De novo, David, o problema não é o termo, não é a palavra. O termo só expressa a crença. O termo que é usado só expressa aquilo que se acredita. O problema não é o termo. Se você tiver uma teologia mais sólida, você não tem que se preocupar com os terminhos que você usa, porque os termos vão surgir como fruto daquilo que é a sua teologia. Você não tem que se preocupar com a escolha exata de palavras, porque se você tem a compreensão da mensagem que você está pregando, então as suas palavras vão coincidir com a compreensão que você tem. Para de achar que o probleminha foi o termo, que o problema é só o termo. O problema é o todo, é a completude daquilo que está sendo construído. Mas, cara, quando eu fui gravar a série, aí eu fui calçado e eu tinha duas coisas. Ou eu respondia, ou eu posicionava a minha fé. E aí eu escolhi posicionar a minha fé. Eu deixei o meu credo claro em todas as mensagens. Arrependimento, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para me salvar, obedeceu a voz de Deus, estava obedecendo a vontade do Pai. Todos os credos que poderiam ficar ali sensíveis por conta de falas anteriores, de termos que poderiam ficar um pouco solto, eu fiz uma conversão ali. Que legal. Então, falei sobre soberania, falei dentro da minha teologia, falei sobre soberania, sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus, sobre a volta, sobre arrebatamento e foi a série posterior. Muito bom. Mas a vontade era falar, tu, seu vagabundo, que falou isso ali. Mas eu falei, mano, deixa esses caras na irrelevância deles lá. Bom, é isso. Sinto muito, não é, que eu seja diabólico para o David Leonardo. Eu ainda acredito que o ministério dele vai continuar sendo um ministério de anestesiar pessoas para o caminho do inferno, enquanto ele não falar de arrependimento e fé o tempo inteiro, porque isso deveria ser o centro da mensagem dele. Todo assunto que ele fosse falar na internet tinha que ter arrependimento e fé no final, como todo pastor tem que fazer. Todo sermão que é pregado lá na igreja, tudo aquilo que a gente faz em termos de alcance de descrentes, precisa convidar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, convidar a mudar de vida, a que elas entendam que elas só vão encontrar Deus e a manifestação máxima do amor de Deus em arrependimento e na obra perfeita de Cristo Jesus. Sem esse convite, o ministério dele é só convencer as pessoas que tá tudo bem. A prova de que é isso que o ministério dele faz é o grande número de descrentes que adoram o ministério dele, que amam o ministério dele, que concordam com a mensagem dele e continuam descrentes, e que não saem da descrença de jeito nenhum. Não é isso que um evangelista tinha que estar fazendo. Como é que um cara que é um evangelista, que tem controle sobre os próprios vídeos no YouTube, não consegue pregar o evangelho em toda a mensagem? Prega o evangelho aqui e acolá sem querer, praticamente. É um detalhe na mensagem dele. Já fui em culto de igreja, essa galera da teologia do coaching, em que Jesus não era nem um personagem. Jesus mal é citado como um personagem. Tentam nos convencer que somos amados, não dizem como é que nós podemos ser salvos. E esse é o grande problema. Enquanto o ministério do David Leonardo for nos convencer que somos amados, sem nos apresentar como somos salvos, o ministério dele vai continuar sendo a mesma coisa que eu disse que era. Ele pode dizer que isso é diabólico, tudo bem. Se ele julga que nós somos diabólicos por dizermos isso do ministério dele, que Deus, então, nos julgue no fim das contas aí. Pra mim, ele tá pregando um outro evangelho, um evangelho falso. E é uma pena que ele continue tendo espaço pra dizer as mesmas coisas, continuar pregando as mesmas coisas. Que Deus o tenha misericórdia, que Deus o ajude, que Deus o mude. Não quero que ele desista, como ele disse que quase desistiu. Quero que ele mude, quero que ele volte atrás, quero que ele se arrependa. Não quero o mal dele de jeito nenhum. Ele tem um ministério que alcança muita gente, ele fala pra muita gente. Eu quero que ele continue falando pra muita gente, falando do evangelho de Cristo Jesus. Não precisa ser calvinista, não precisa
sabe? Nada, não precisa nada. Ele pode me odeie, continue tendo nojo de mim, David Leonardo. David Leonardo, continue tendo nojo de mim. Continue me achando diabólico, sabe? Eu não só medito todas as coisas. Prega arrependimento, prega conversão em Cristo Jesus, usa o espaço que você tem. Claro que vai diminuir o teu espaço, claro que você vai chegar em menos lugares, claro que seus vídeos vão ter menos views quando você começar a pregar o evangelho. Mas começa a fazer isso, que o número de pessoas que você está alcançando, de descrentes que recebem a sua mensagem, vai começar a ser trazido para um caminho de conversão genuína e real. Até lá, de novo, é um ministério e anestesiar as pessoas no caminho do inferno. Esse é o mal da teologia do coaching e é uma pena que isso faça tanto sucesso no Brasil. Mas é isso, a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no canal, sempre 10 horas da manhã, geralmente respondendo perguntas de teologia de vocês. De vez em quando eu apareço para construir alguma coisa de teologia em cima dessas polêmicas da semana. Mas é uma pena, se inscreve aí no canal se você quiser e um cheiro no cangote de todos vocês.